Jesus fala a respeito das pessoas que mantêm consigo uma preocupação, uma inquietação, um cuidado, uma preocupação, uma ansiedade com a sua vida, com os seus projetos pessoais. Ansiedade. Aquele desejo, aquela fissura de querer realizar aquele desejo. Então, Jesus fala a esse respeito. Ele fala assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele diz assim, no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque estas coisas são gentios que procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Ele sabe qual é a sua necessidade, a minha, a nossa necessidade. Ele sabe isso perfeitamente. Agora, se Ele sabe, você pergunta, por que então Ele não responde, não corresponde? Aí é que está. O fato de você mostrar ansiedade naquilo que você quer já demonstra uma falta de espiritualidade, de comunhão com Deus. Essa é a realidade. A falta de confiança, a falta da fé, a falta da verdadeira fé, a fé que faz a diferença. Porque quem é ansioso, ou quem vive ansioso? As pessoas lá fora. É ou não é? Ou você que já se converteu, você que já teve um encontro com Deus, e que não vive na ansiedade, você sabe que você era ansioso, antes de se converter. Mas depois que houve o seu encontro com Deus, essa ansiedade passou, ou essas ansiedades. Por quê? Porque você passou a depender de Deus. Se você depende dele, você não vive ansioso. Ou não é? Isso é fundamental na sua vida profissional, no seu trabalho, nas suas conquistas pessoais. A ansiedade é um sintoma fatal de dúvida. Medo. A pessoa está ansiosa porque ela não está segura. Se ela estivesse segura, ela não estaria ansiosa? Ou não é? Pensa comigo, a pessoa fica ansiosa por conta dela não estar segura. Não está segura por quê? Porque ela não confia 100% em Deus. Ela confia, mas não confia 100%. E aí, Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas no seu devido tempo. Não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus. Porque está escrito que a bênção antecipada é maldição. Se você tomar posse de algo que não deveria naquele tempo, aquilo vai atrapalhar a sua vida. E nós estamos cansados de ver isso na própria igreja universal. Quantas pessoas chegaram desesperadas, famintas, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, pobres, miseráveis, sem emprego, sem onde morar sequer.
tornaram-se riquíssimas, mas essa riqueza veio muito rápido. Elas usaram a fé, tomaram posse por essa fé daquilo que Deus prometeu. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Porém, elas não tomaram posse dessas bênçãos, digamos assim, segundo a vontade de Deus. Elas tomaram posse de acordo com a perseverança, a luta, a crença delas. Ora, você sabe que você não precisa de fé para conquistar nesse mundo as coisas materiais. Quantas pessoas que não tinham nada e conquistaram mundos e fundos, não é verdade? Sem fé, sem Jesus, sem coisa nenhuma. É ou não é? Por que elas conseguiram? Elas conquistaram porque elas colocaram toda a sua força naquilo que elas queriam. Então, elas tomaram posse. Então, elas tiveram fé em si própria. Elas creram naquilo que elas queriam. E foram em busca e conquistaram. Ora, Jesus está falando aqui que todas as coisas que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai nos acrescentar. Mas primeiro, o que Ele quer? Ele quer comunhão com você. Ele quer ser seu parceiro, sua parceira. Ele quer ser a pessoa aliada com você. Ele quer ser casado com você. Para que você viva na dependência dele. Porque ele sabe, você sozinho não vai a lugar nenhum. Então, precisa dele. Então, você se une, você se junta, você se alia com ele, você se casa com ele, digamos assim, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí você tem a pessoa que vai lhe orientar como você vai tomar posse das coisas e o tempo necessário para ter posse daquilo. Porque você que tem filho, por exemplo, você não é capaz de dar um dinheiro grande para uma criança de 10 anos. Ela não sabe o que vai fazer. É ou não é? Então, às vezes a pessoa, por ter muito dinheiro, cria o seu filho mal. Seu filho torna-se inimigo dela no futuro, porque ela deu tudo para o filho e não deu o que era mais importante, a fé que faz a pessoa estar firmada com Deus. Entenderam o que eu estou falando? Então, veja que esse ensinamento que Jesus nos dá, quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus, é a comunhão conosco, nossa comunhão com Deus, é o nosso entrosamento com Ele. Por exemplo, quando nós estamos buscando agora o batismo com o Espírito Santo, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Ah, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Mas se você vive numa ansiedade, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Porque é impossível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e ficar e viver na ansiedade. Ou não é? Sim ou não? A não ser que você não tenha tido conhecimento. A não ser que você não tenha despertado para a fé inteligente. Você veja que a fé é um poder extraordinário, mas você tem que saber como você vai usar esse poder, porque se você tiver poder e não souber como agir esse poder, você vai se destruir com esse poder. É uma arma de dois gumes. Então, Deus nos empresta a fé para que nós venhamos tomar posse daquilo que nós necessitamos, segundo a vontade dele. E isso, essa comunhão, essa dependência, essa intimidade, é que faz a diferença naqueles que têm uma fé inteligente, que usam a fé com inteligência. Porque não adianta você tomar posse daquilo que você quer hoje, aqui e agora, e essa bênção ser uma destruição amanhã para você. Enquanto você estiver... Como é que você chegou na igreja?
Como é que nós chegamos na igreja? Como é que nós chegamos para Jesus? Nós chegamos de rastros, nós chegamos caídos, nós chegamos até Ele, por quê? Porque a situação era crítica. E aí nós nos humilhamos e tal, nos voltamos para Ele. Porém, você sabe muito bem que a tendência humana é quando é farta, quando a alma está farta, ela pisa o mel. É ou não é? Ela se acha a tal. E só quando ela está na necessidade é que ela se humilha, que ela se rende diante do Senhor. Então, a sua vida depende da sua fé, a fé inteligente, a fé usando a fé com inteligência, o poder de Deus com inteligência. Com inteligência, para que você não venha se perder com a própria fé, porque você pode tomar posse de mundos e fundos e depois desprezar aquele que lhe emprestou o poder para você conquistar esse mundo e fundos. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é verdade? Então não adianta a gente ganhar o mundo inteiro com a fé que tiver e perder a alma. Você entendeu o que eu quero dizer? Vocês estão compreendendo? Veja só, dá licença. Você tem fé. Se a sua fé é uma fé emotiva, é uma fé natural, você vai tomar posse das bênçãos de Deus, mas não vai permanecer, não vai manter essa posse. Você vai tomar posse, mas não vai mantê-las, ou mantê-la. Por quê? Porque a fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé natural, nos dá força para tomar posse daquilo que nós queremos. Mas ela não nos dá sustentação na hora dos reveses, dos problemas. Ela não dá sustentação. Porque é uma fé humana, é uma fé natural. A fé bíblica, a fé que Jesus trata aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, essa fé não, ela tem solidez, ela tem fundamento. Mesmo que as coisas sejam contrárias, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, a pessoa se mantém firme porque sabe que vai acontecer lá na frente. Um grande exemplo disso foi dos próprios discípulos com Jesus, que estavam no barquinho com Jesus. Jesus estava dormindo no barquinho e veio um vendaval, veio uma tempestade. O que eles fizeram? Eles esperaram que Jesus acordasse? Não, eles foram lá, acordaram. Senhor, nós estamos perecendo. Mas peraí, você não sabe que eu estou aqui no barco? Eu estou fisicamente aqui, pessoalmente aqui com vocês, e mesmo assim vocês ainda não creem que se essa tempestade virar o barco, eu também vou junto com vocês. Quer dizer, não pensaram. A fé, essa fé que se obtém com a pregação, às vezes, de uma bela mensagem, uma boa música, às vezes faz a pessoa se iludir com a própria fé. A fé bíblica, a fé que Jesus passa no reino de Deus, é a fé que sustenta você na hora mais difícil que você estiver vivenciando. E essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que nós queremos que você tenha. Essa é a fé que você tem que ter. A fé que nem sempre faz trazer aquilo que você quer na hora que você quer. Não, mas a fé que mantém o seu coração, a sua mente firme, não vai acontecer. Essa tempestade vai passar
daqui a pouco o céu vai brilhar. Amém, pessoal? E essa fé você só consegue quando você entra no reino de Deus. É no reino de Deus que Deus dá esse poder para que você venha se manter vivo, confiante. Porque se você é forte interiormente, quem poderá destruir você? Se você é forte no seu interior, se você está bem dentro de si, pode o mundo todo vir contra você, você se mantém firme, porque dentro de você há uma convicção, há uma confiança, há uma certeza. Você sabe onde vai chegar, aonde quer chegar. Por quê? Porque é a fé que vem de Deus, é a fé inteligente. A fé que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Isso aí, meus caros, só é possível, essa fé, só é possível às pessoas humildes, às pessoas que se rendem, às pessoas que consideram, meu Deus, tenha compaixão de mim. Eu já lutei com todas as minhas forças, mas até aqui eu tenho sido fracassado, porque eu não tenho contado contigo. Agora eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, de verdade. Amém? Então você faz um pacto com ele. Então há uma resposta do Espírito Santo para você na hora, se essa entrega é sincera. Amém?